Olá pessoal, aqui é o Gabriel Zwing e esse é o Zwingando em busca de um sonho. Bem-vindo a mais um vídeo pro meu canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, acho que vocês estão vendo que eu tô um pouco diferente. A gente foi pra uma chácara, só minha família mesmo, nós 5, nesse final de semana. E eu acabei me machucando, já que eu vou estar com a cara assim, vou aproveitar e trazer o que aconteceu. Então, solta a vinheta e bora lá pro vídeo. Primeiro de abril! Sim, gente, desculpa aí todo mundo que acreditou, ficou preocupado, mandou mensagem, tentei falar pra ninguém que era mentira. Mas assim, gente, eu sempre quis ter um canal pra fazer uma pegadinha de 1º de abril. E agora que eu tenho, eu decidi levar um pouco mais a sério. Então desculpa aí todo mundo. Mas já que você chegou até essa parte do vídeo, fica aqui, porque assim, você sabe a origem do 1º de abril? Você sabe da onde veio esse dia mundial da mentira? E sabia que teve gente que já morreu por causa de pegadinha e brincadeira que fizeram no 1º de abril? Então fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo isso e muito mais curiosidades sobre o 1º de abril, o Dia Mundial da Mentira. O Dia da Mentira não se sabe ao certo a sua origem, nem como ele ficou conhecido por ser o Dia da Mentira. Porém, a teoria mais conhecida e mais famosa aconteceu lá no século XVI, esse século aqui, não sei se é o XVI, vou colocar aqui confirmando, quando o Papa Gregoriano XIII decidiu adotar um novo calendário, que ficou conhecido até hoje como o calendário gregoriano, quando ele trocava o ano novo, porque antes aconteceu no dia 1º de abril para o dia 1º de janeiro, que hoje quase todo mundo comemora o dia 1º de janeiro, o ano novo. Então, como naquela época não tinha muitos meios de comunicação, como televisão, rádio, enfim, há muito tempo atrás a gente está falando, muitas pessoas não ficaram sabendo que o ano novo mudou do dia 1º de abril para o dia 1º de janeiro. Então lá no dia 1º de janeiro todo mundo comemorava o ano novo e algumas pessoas comemoravam no dia 1º de abril por falta de informação. E essas pessoas que comemoravam na data errada eram zoadas, eram chamadas de bobos de abril. E por conta desses bobos de abril foram criando várias brincadeiras nesse dia. Isso lá atrás, gente, como casamentos falsos, pedidos de casamentos falsos, anúncios de guerras falsos, enfim, gente, a brincadeira foi se tornando cada vez mais forte, principalmente lá na Europa, na França. Porém agora eu vou listar pra vocês 6 momentos em que o 1º de abril passou dos limites. A primeira história, tiroteio na escola. Aconteceu em 2014, lá nos Estados Unidos, quando uma mãe decidiu brincar com a sua filha, que trabalhava numa faculdade, falando que estava tendo um tiroteio lá dentro. Infelizmente, nos Estados Unidos, esses relatos são muito comuns, né, gente? É muito triste. Mas ela decidiu fazer uma brincadeira com a sua filha. E a filha, desesperada, sem saber o que fazer, fez o quê? Ligou pra polícia. Em alguns minutos já estava lotado de viatura na faculdade. Foi um escândalo total na época. E assim, gente, a menina, infelizmente, acabou sendo presa por perturbação da paz e também pelo fato de ser um college, né, que é uma faculdade, foi muito mais grave o caso. Hoje ela tá solta, mas assim, né, foi uma brincadeira muito de mau gosto que veio da mãe dela e não deu muito certo. A segunda brincadeira é prazo apertado. Aconteceu quando uma funcionária estava de férias da sua empresa e ligaram para ela falando que ela tinha um prazo para entregar um dos projetos. E ela estava de férias, então ela cancelou, foi no 1º de abril, ela cancelou a viagem dela, ela estava lá viajando, ela voltou pra sua casa e terminou o trabalho, mas ela ficou muito, muito nervosa. Isso aconteceu lá no Canadá, em London. Ela ficou muito nervosa, ela foi parar no hospital, de verdade. Ela quase morreu por causa disso, de tão nervosa que ela ficou. E ela acabou processando a empresa quando descobriu que era uma brincadeira. E hoje tem uma lei nessa cidade, em London, no Canadá, onde é proibido levarem brincadeiras de 1º de abril, não só no 1º de abril, para o ambiente de trabalho, ambientes profissionais. Ou seja, é proibido por causa desse acontecimento bem trágico. A terceira história é crise política. Em 1986, esse foi um bem mais pesado. Um comentarista lá de israelense, acabou fazendo uma brincadeira que um dos líderes de um movimento tinha sido machucado numa tentativa de assassinato. E ele não era um comentarista qualquer, ele era um oficial da inteligência lá de Israel. E assim, essa brincadeira foi levada muito a sério lá no Oriente Médio inteiro e acabou tendo que entrar os ministérios pra avisar a população que estava tudo bem, porque foi gerando uma tensão política assim muito, muito, muito forte. A quarta história é o Titanic causando mais estragos. Em 2001, na Inglaterra, um comentarista de rádio, no 1º de abril, né, se empolgou um pouquinho e falou que se você subisse em um certo penhasco, você conseguiria ver exatamente uma réplica do Titanic afundado lá no mar. E o que aconteceu? Milhares de pessoas andaram mais de 70 quilômetros para chegar até esse penhasco e ficaram todas amontoadas lá em cima, tentando ver
essa réplica do Titanic. E o que aconteceu? Depois de alguns dias por esse grande movimento nesse penhasco, o penhasco acabou caindo, ele acabou cedendo a ponta dele. Tipo assim, foi uma coisa muito grave. A quinta história é a invasão alienígena. Essa história foi mais recente, foi em 2010, lá na Jordânia, quando um jornal, no dia 1º de abril, avisou que estava tendo uma invasão alienígena na cidade. E o prefeito acabou acreditando e fez o quê? A evacuação da cidade inteira naquele dia. E foi muito, muito grave, de verdade. Depois esse jornal teve sérios problemas com a prefeitura, porque assim, o prefeito mandou evacuar e chamou todas as forças armadas para irem na cidade para ver o que realmente estava acontecendo. Então assim, foi uma brincadeira que passou um pouquinho dos limites de 1º de abril. E a sexta e última história, porém, a mais grave, pegadinha mortal. Isso aconteceu quando um ex-estudante de medicina, vocês vão entender porque ele é ex-estudante, ele colocou esse composto aqui na água de seu colega de quarto, porém ele acabou adoecendo, ele ficou internado durante alguns dias, ele acabou tendo múltipla falência de órgãos e acabou morrendo. Enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, desculpa mais uma vez pra todo mundo aí que acreditou. Eu tentei não pegar muito pesado na pegadinha, só pra vocês chegarem aqui no canal mesmo. Me ajudem a bater 1000 inscritos, quero muito chegar mesmo nessa meta pra poder monetizar o meu canal, eu já falei isso pra vocês antes. E é isso, gente, tomem cuidado com as brincadeiras que vocês forem fazer. Tudo tem o seu limite. Se inscrevam no canal, deem um like, ativem as lembretes, que eu sempre esqueço de falar isso. E até quinta-feira que vem, às 18 horas no canal. Beijo!